Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira, sempre às 20 horas, com meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rei, Minas Gerais, o nosso Observatório da Imprensa Espírita. Na noite de hoje, veremos um texto do Folha Espírita, Evidências da Vida Após a Morte, tá? E as obras de referência, um artigo de Geraldo Campete, da Reformador da FEB. Então, vamos iniciar. Marmo, hoje eu peço para tu fazer a prece inicial, pode ser? Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso querido codificador, rogamos a proteção para que o nosso estudo seja útil a nós, em primeiro lugar, aos irmãos espirituais que estejam conosco, acompanhando, e a todos que nos honrarem com a sua sintonia, com a sua atenção, para que a discussão, o debate sobre questões espirituais possa iluminar o nosso caminho, nos dar diretrizes morais, éticas e intelectuais para a nossa própria vida. Sê conosco, Pai de amor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, eu sempre, quando a gente entra aqui, eu combino com o Marmo qual dos dois momentos será o primeiro e o segundo. Então, a gente vai tratar, nesse primeiro momento do nosso Observatório da Imprensa Espírita, do texto da revista Reformador, do Geraldo Campete, sobre as obras de referência na literatura espírita, não é? Mas nesse início, Marmo, antes de eu te fazer a pergunta, eu trouxe aqui, pessoal, uma coincidência, vejam o que é sintonia, não é? E se eu não fiz bem, em quem eu chamei para fazer par comigo aqui nessa análise desses textos, né? Marmo, eu escolhi 2 livros para a gente tratar das obras de referência. Você conhece esse aqui, Marmo? A Vida no Mundo Espiritual. Olha aí, pessoal, que coisa, né? Então, nem surpreendê-lo eu posso. Mas, Leonardo Marmo, e esse aqui, O Espiritismo de A a Z. Você conhece esse livro também? Tamo junto. Não, aí é brincadeira. Eu vou encerrar o programa agora. Tá vendo que é o estudioso? Você não surpreende, né? Marmo, mas não me deixe mentir. Foi o cúmulo da coincidência, não foi? A gente entrou aqui... A gente não combinou, né, Bruno? A gente não combinou. A gente não combinou isso. Mas, Marmo, querido, vamos lá. O Geraldo Campete, eu gosto muito do Campete, aquela tranquilidade dele. Ele é muito tranquilo. E não só na fala, eu entrevistei, mas também na escrita, uma escrita muito equilibrada. E ele fala, Marmo, da importância dessas obras, como a gente mostrou aqui, tem outras já, essas obras de referência, principalmente para quem divulga, para os oradores espíritas, para os leitores neófitos, porque às vezes a pessoa adentra a doutrina espírita e é uma imensidão, não é, de obras. Então, você com a obra dessa, você vai ter as fontes seguras, não é? O que é que você acha do texto do Campete e da importância, Marmo, dessas obras de referência? Bom, Bruno, o nosso confrade Geraldo Campete, ele escreve muito bem, igual você comentou mesmo. Ele é muito seguro, muito tranquilo, muito sereno, tem aquela tranquilidade correspondente a uma pessoa que tem um cargo realmente importante, né? Ele é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, então ele tem um cargo importante dentro desse movimento de unificação, de liderança do nosso movimento como um todo. E o texto dele no Reformador é muito interessante, e eu concordo com as colocações dele, porque ele faz uma análise dizendo que, na sua opinião, as editoras deveriam ser mais rigorosas na avaliação do conteúdo dos livros, mas que nem sempre isso acontece. E, nesse caso, a avaliação acaba ficando para os leitores, frequentadores, trabalhadores, expositores, dirigentes.
E acaba que a gente tem que fazer esse controle da concordância, o controle da concordância universal do ensino dos espíritos, pós-Kardec e pós-publicação. Porque nem sempre há um rigor nessa seleção das matérias que vão ser vinculadas em livros publicados no movimento espírita. Além disso, né, Bruno, nós sabemos que o livro está passando por uma transição. O livro em papel, né, como a gente gosta, eu particularmente gosto muito, né, em papel. O livro em papel está fazendo uma transição, porque hoje em dia o livro eletrônico, né, o livro para ler no computador, no tablet, cada vez mais vai se tornar uma realidade. Então, o que acontece? Isso aí está gerando uma crise muito grande, uma transição no mercado editorial. Mas, de qualquer maneira, o livro espírita é um super campeão de vendas. É um dos maiores campeões de vendas do mercado editorial do Brasil. O livro espírita no Brasil é um fenômeno de vendas. E, obviamente, isso não passa despercebido. Nem pelas instituições espíritas, nem pelas editoras espíritas, e muito menos por outras editoras, que não são espíritas, mas têm interesse em vender livros. Então, é natural que, cada vez mais, o número de títulos espiritualistas e mesmo espíritas, considerados como espíritas, vendidos como espíritas, seja muito grande. Então, a gente acaba tendo que ter esse cuidado, essa seleção. Então, não dá, é humanamente impossível, e o Geraldo Campetti fala isso no texto, eu concordo com o que ele está falando, é humanamente impossível a gente dar conta de acompanhar, ou até de falar que se você lê uma boa percentagem do que foi publicado pela literatura espírita. É uma produção gigantesca por ano. Não, você tem que selecionar. Até porque os títulos acumulados já são muito grandes. Então, a gente está sempre tendo que reler as obras clássicas. As obras de Kardec, em primeiro lugar, e as obras subsidiárias de elevada qualidade. Então, não dá tempo de você ler tudo. Isso aumenta a necessidade dos nossos estudos em conjunto, não é, Bruno? Porque você leu livros, Bruno, que eu não li. E talvez eu tenha lido alguns que você não leu. E é por isso que a gente estuda em conjunto. E é por isso que existe o Centro Espírita. Para a gente poder trocar informações, porque não dá para ler tudo. Não dá para ler tudo. Então, o intercâmbio de informações sobre o que você leu, o que eu li, o que você reteve, o que eu retive, é fundamental para a gente criar essa massa crítica. E o Geraldo Campetti, um outro ponto que ele analisa, que eu acho interessante, é que esse tipo de compilação, porque é um livro que aqui ele foi o organizador, inclusive, de uma equipe, mas ele foi o cabeça desse grupo, organizando uma espécie de resumo da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, o estudo da obra de André Luiz. Então, é um condensado dos 13 livros da série, conhecido como A Vida no Mundo Espiritual, ou série Nosso Lar, ou série André Luiz, e com um glossário, com índice remissivo, com uma pincelada em avanços científicos e tecnológicos que André Luiz tocou nas suas obras. Uma obra muito rica, que não substitui, obviamente, a leitura original das obras. Mas ajuda, porque às vezes você já leu há algum tempo um dos livros, você vai fazer um estudo, ou vai fazer uma palestra, ou precisa... lembra de alguma coisa, mas não lembra muito bem, você vem aqui e tem um resumo dos capítulos, lê rapidamente e consegue ver em qual capítulo que está, como é que é a discussão, se você precisa ler o texto inteiro. Então, sem dúvida, é um material muito importante. E cada vez mais, pensando daqui para o futuro, cada vez mais esse tipo de obra vai ser fundamental, né, Bruno? Chico Xavier publicou mais de 400 obras, né? Com novas obras, alguns falam mais de 500 com as obras póstumas. Então, como é que você vai avaliar tudo? Então, você tem índices de obras publicadas por Chico Xavier. Você tem estudos, como Vadimecum Espírita. Às vezes, você quer saber perispírito. Quantas palavras representam o perispírito? Você vem aqui.
no famoso dicionário do João Teixeira de Paula, tradutor da codificação, Espiritismo Metapsíquico e Parapsicologia, que era a base de uma ideia de fazer uma enciclopédia. Se eu não estou enganado, Bruno, você que... você pode até dar esse toque para o Silvio, eu tenho assistido vários programas de você. O Zalmino Zimmermann tinha a ideia, ele fez um perispírito e tal, tinha ideia de fazer uma enciclopédia espírita, que era uma ideia original do João Teixeira de Paula, mas ele não teve essa chance. E isso está, inclusive, no prefácio que o Hernani Guimarães Andrade escreve. Então, ele comenta sobre isso. Então, essa ideia de tentar catalogar, fazer uma nomenclatura, um estudo do mais enciclopédico e fornecer condições do indivíduo buscar. Porque daqui a pouquinho as obras começam a ser digitalizadas e fica mais fácil. Mas você tem que ter organizações. Dicionário da Alma, de Francisco Cândido Xavier. Porque o Geraldo Campetti, nesse artigo, ele cita o livro que eles estavam lançando, que era esse aqui, né? Cujo prefácio é de 2009. Prefácio que a Federação Espírita Brasileira pediu para o Manuel Filomeno de Miranda, obviamente via Edivaldo, e é um prefácio muito interessante, que o Manuel Filomeno de Miranda chega a dizer antes de André Luiz e depois de André Luiz, elevando a consideração que ele tem por André Luiz, deixando clara a contribuição de André Luiz. Mas, veja bem, é um tipo de obra que a gente vai ter que mexer com ela, né, Bruno? Não tem jeito, porque é muito difícil a gente estudar tudo, né? Você tem as obras tipo Saúde e Espiritismo. Muito boa, muito boa. Associação Médico Espírita tem lançado com resumo de trabalhos mandados em congressos médicos espíritas. Você tem obras como esse boletim do Evolução em Dois Mundos, que são estudos de pessoas com uma bagagem técnica maior, que não se restringe à discussão doutrinária mais básica que nós alcançamos, mas às vezes conseguem fazer discussões mais profundas em áreas técnicas que são da área, às vezes, profissional do próprio pesquisador. Então, conseguem enxergar nuances no texto, por exemplo, de André Luiz, no texto de Evolução em Dois Mundos, que às vezes nós, que não temos essa formação específica da área, a gente sente dificuldade. Então, esse tipo de estudo comparativo entre as obras, de compilações, de síntese, de análise por áreas profissionais técnicas, cada vez mais vai ser o caminho, né, Bruno? Se a gente quiser que esse avanço no conteúdo espírita cresça cada vez mais e que a gente não se perca também na literatura em função das obras de qualidade não tão boa, que às vezes saem junto com obras muito elevadas. Porque não necessariamente, né, Bruno? Os anúncios, a propaganda das obras boas é maior do que o das obras ruins. Eu já vi muitas obras ruins com uma divulgação muito mais ampla e festiva e com material de primeira qualidade e obras de elevado nível, uma divulgação muito singela. Então, se a gente não divulgar as obras boas e não fizer esse esforço de compilação, fica difícil o avanço do pensamento espírita, porque a doutrina espírita, obviamente, ela evolui com o tempo. E a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que é por aí, Bruno. Meu amigo Marmo, vê bem, eu vou agora fazer uma reflexão rápida, uma pergunta, e tu dá o fecho desse primeiro momento do nosso programa. Marmo, essas obras de referência, como você, aqui em Recife, eu faço palestras pelas casas espíritas, né? Há centros, não são muitos, com a livraria cuidadosa. Por exemplo, o centro, você citou meu amigo Silvio Mariano, um abraço, Silvio. O Jesus no Lar aqui do Recife, você vai na livraria, é uma beleza, Marmo, né? Que ali tem o cuidado de uma pessoa que se dedica a coisa doutrinária, né? Modéstia à parte, a Casa dos Humildes é uma coisa impressionante, Marmo, porque eu tive a felicidade. Muda o presidente durante décadas já. Durante décadas não muda o diretor doutrinário, ainda bem. Ainda bem, permanece eu. Então, entra e sai o presidente, e, por exemplo, a presidente atual, como as outras, já, o que é que elas fazem? Até as pessoas escolhidas para ficar na livraria sou eu que escolho, né? E aí é a pergunta que eu quero te fazer.
porque eu entro em livraria por aí, Marmo, de casa espírita, não encontro as obras de referência que podia ajudar até o grande público. Encontro, meu Deus do céu, muito autoajuda em livraria de casa espírita. Tá? Aí, olha a pergunta que eu quero te fazer. Tá? Lá na Casa dos Humildes, quando chega o catálogo, sempre, com a anuência da presidente ou do presidente, mandam para minha mão e eu escolho. Tá? Essa aqui não. Que as editoras colocam cada coisa. Então, esse controle, que até o Campete cita também, né? Um controle. Mas muita gente hoje confunde, mas é a pergunta que eu quero lhe fazer. Kardec, na biblioteca, colocava até obras que ia de encontro, criticava o espiritismo. Veja bem, mas é uma biblioteca. Aí minha pergunta para Leonardo Marmo Moreira. Essa livraria, a gente deve ter o devido cuidado, Marmo, já que ela é o chamariz para essa juventude, esses neófitos que estão adentrando a casa espírita. Há que se ter um certo controle com a livraria. É inevitável, Bruno. Por quê? Às vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu morava em São Carlos, existia a livraria da USE. Às vezes, na hora do almoço, eu saía da USP e ia almoçar no restaurante universitário ou ia comer na padaria, próximo à USP, e aí ia na USE, na livraria da USE. Eu andava um pouquinho no centro da cidade ali, ia na livraria da USE. E eu ia com dinheiro no bolso, já ia pensando que livro que eu vou comprar. Eu saio de casa, chego na livraria, eu já sei se não, eu vou gastar um dinheirinho, eu já tinha na minha cabeça quantos reais eu ia gastar para comprar 1 ou 2 livros e tal. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu ia comprar. Porque eu sei que tem um volume muito grande de livros que eu não tenho, então eu já sabia que eu ia comprar, não sabia qual. Então, é claro que a oferta do livro, ele está disponível ali, induz a ser comprado, favorece. Porque chega a pessoa, ela vai comprar. E a gente tem que ter em mente o seguinte, Bruno, é tanto livro, por que nós vamos comprar um livro que seja uma qualidade duvidosa? Porque, às vezes, a gente fala, a gente tem que se colocar na postura de uma pessoa que não tem uma formação mais sólida do ponto de vista doutrinário. E ela pode se interessar pela capa, pelo nome, pelo autor, e comprar um livro que, de repente, seja negativo dentro da formação doutrinária. E esse tipo de aspecto, eu acho que influencia, inclusive, na mentalidade que acaba sendo gerada em toda a casa espírita. A começar dos livros que estão disponíveis na própria livraria de cada casa espírita. Porque você pode até ter livros de níveis diferentes, mas que sejam dentro de um patamar mínimo de qualidade. Porque se o indivíduo prefere um livro mais simples, prefere uma outra abordagem, mas ali está só livros bons. Né? Eu acho que não tem como fugir disso. Se a pessoa comprar por outros canais livros que não são tão bons, ok, tranquilo, sem problema algum. Mas a casa espírita tem que investir dinheiro para comprar os livros e eles ficarem na livraria. Por que não escolher os melhores, sendo que há tantos? Né? Agora, se houver uma análise crítica, sem problema nenhum. Kardec, ele tinha essa postura de um grande dialético, da argumentação, do debate. Mas a gente tem que pensar que na nossa sociedade brasileira, nós não temos o hábito de ler de uma forma assim com muita frequência, ler livros e mais livros e mais livros. O nosso número de livros lidos por ano é baixo, relativamente baixo, mesmo dentro do meio espírita, que é um meio até que para o brasileiro médio lê bastante, mas ainda é pouco. Então, por que não priorizar aqueles livros que são melhores? Se a pessoa, por outro caminho, comprar um outro livro, não seja, ou pedir especificamente, vocês podem pedir tal livro para mim, aí é uma outra história, a gente analisa caso a caso. Mas eu acho que a gente tem que selecionar os melhores, porque
Se a casa espírita compra livros fracos para vender, até para obter recursos para a manutenção da própria casa, eu já vi isso acontecer, aqui em São João del Rei, por exemplo, o que acontece? Depois, não adianta a gente, na reunião da diretoria do centro, ficar reclamando que o povo não está estudando, que o palestrante fulano de tal falou uma verdadeira aberração na palestra, porque nós mesmos estamos fomentando livros que nós rejeitamos. Então, se a pessoa, por outros canais, adquirir o livro, ok. Mas, da nossa parte, se tem tanto livro bom, por que nós vamos escolher o que não seja tão bom? Então, eu vejo assim. O que não quer dizer, né, Bruno, que vai vender só Kardec. Não é isso que eu estou dizendo. Não quer dizer que não possa vender romance. Não é isso que eu estou dizendo. É que, como diz o Divaldo Pereira Franco, a direção da casa não deve divulgar livros, seja nas palestras, e eu incluiria também na venda na livraria, que a diretoria não leu. Porque, às vezes, a gente divulga na confiança por causa do nome ou porque alguém que a gente confia razoavelmente indicou, mas eu não li. Então, eu confio mesmo, essa pessoa leu, ela é da minha inteira confiança, eu vou ter como ler. Se eu não li, quem da diretoria leu? Se ninguém leu e ninguém aprovou o livro, eu vou divulgar, eu vou comprar o livro. Agora, nós, né, Bruno, que temos um papel como palestrantes também na direção de alguns trabalhos, a gente, às vezes, se vê numa situação difícil. Eu, de vez em quando, eu compro livros ruins, que eu sei que são ruins. Eu compro. E é estranho, porque às vezes parece que se você comprar, você está estimulando para que a pessoa compre mais, já que vendeu, né? Mas eu tenho que comprar, porque às vezes a pessoa chega no grupo de estudo e fala assim, Leonardo, o que você acha de tal livro? E eu não li. Então eu não posso criticar, porque eu já estou desconfiando por alguns detalhes que o livro é ruim. Se eu não li. Então, muitas vezes eu li livros que eu já desconfiava que não eram bons, que não estavam na minha lista de leituras, porque as pessoas pediram ou praticamente impuseram que eu lisse para dar uma opinião. E aí eu li, eu falo, não, eu li, eu tenho uma opinião. A pessoa está pedindo minha opinião, perguntando, a gente oferece a nossa opinião e argumenta dentro do debate livre de ideias, enfim. Mas, às vezes, a gente tem que ler, porque o livro fica famoso, e há muitos livros ruins que ficam muito famosos, porque a divulgação na mídia é muito grande, a propaganda é muito grande. E as pessoas perguntam, tem um mega famoso aí que custa R$50, que eu comprei, e depois eu fiquei assim, meu Deus, podia ter dado para a sopa, né? Podia ter, porque o livro... Mas eu precisava ter, porque se a pessoa me perguntar, eu falo, não, eu li e tem várias restrições, porque também tem essa função do movimento, né, Bruno? Às vezes não é para a gente, para o nosso crescimento, mas para a nossa elucidação, para a nossa contribuição dentro da situação do movimento. Ok, Marmo, muito boa a tua apreciação. Pessoal, tanto o link desse primeiro momento do texto do Geraldo Campetti, da revista Reformador, quanto o link da matéria da Folha Espírita, que a gente vai abordar agora, vão estar aqui na descrição, viu? Então, vocês podem acessar depois. Mas, Marmo, vamos lá, não é? Então, evidências da vida após a morte, ajudando a perda de ente querido. Foi uma entrevista com o Conrado Santos, né? E foi em vídeo, mas a Folha Espírita transcreveu, botou em texto, né? Colocou em texto, muito boa, por sinal, tratando do conteúdo da obra A Vida Triunfa. Você está com ela aí, né? Pode mostrar. A Vida aí. Triunfa. Paulo Rossi Severino, irmão da Marlene Severino Nobre, né? Então, veja bem, trata de casos da psicografia de Chico Xavier, né? A comunicação de Valquimar, que desencarnou no incêndio Joelma, tem muitas aí no texto, né? Veja bem, ela tinha apenas 21 anos, Marmo. E ela está nesse livro, Somos 6. Pronto, aborde isso também. Então, a Valquimar fala que, naquele momento de desespero ali no incêndio Joelma, não é? Todos com palavras de profundo desespero, ela começa a perceber o avô desencarnado, entra em prece a Deus
se tranquiliza e nem sentiu aquele momento atroz, né? Então, fez uma passagem, né, com a ajuda do avôzinho desencarnado. Agora, eu gosto também como foi abordada a psicografia do Chico, de outra menininha, Maria Tereza, de 17 anos, né? E que ela pedindo ajuda, que os pais diminuam a cota de desespero, porque ela precisa se reequilibrar, e ela dá um depoimento: não pensem que me foi fácil, absolutamente não foi, né? Está sendo muito difícil. Mas aí, Marmo, eu queria que você abordasse a importância dessas evidências, no caso, através da mediunidade missionária do Chico Xavier. Vou até te fazer uma segunda pergunta, muito importante aqui na noite de hoje, sobre esse tipo de mediunidade do Chico. Mas, meu amigo, essas evidências ajudam realmente aí? Literatura doutrinária, ótimo, Marmo. Aquela história, outro dia eu vi uma palestra, alguém dizia, né? As pessoas leem romance espírita. Depende. Se for um bom romance, e dependendo do contexto de vida que a pessoa está atravessando, de uma perda de um ente querido, é uma coisa altamente positiva, Marmo, né? Então, essa literatura do Chico, veja bem, o doutor Zalmino tocava nisso também, sobre o perispírito. Essas mensagens ajudam a gente a entender a vida na erraticidade. Falam muito sobre corpo espiritual. Né? Então, meu amigo, não é só mensagenzinha de consolo. Agora, embora, meu amigo, eu não vou nunca tirar da prioridade dessas mensagens o fator consolo. E é o título do texto, As Evidências da Vida Após a Morte, ajudando a perda de entes queridos. Né? Como é que você analisa essa coisa formidável da mediunidade de Chico, nesse consolo, a perda dos entes queridos, e nessa passagem do luto? Bruno, eu lembro daquele livro Crianças no Além, pela mediunidade do Chico, que o menino que havia morrido num acidente no interior do estado de São Paulo, perto de Ribeirão, chamado Marcos, que morreu junto com os seus 2 irmãos mais novos, vem como um pequeno André Luiz. E o livro é muito bem ilustrado, tem desenhos muito bonitos. É um livro para adultos, para crianças também, mas para adultos. O livro profundo, ele fala exatamente isso que você está explicando, sobre a materialidade do perispírito, sobre algumas características, detalhes que ele encontrou, que é uma situação que muitas pessoas ainda sentem dificuldade. E que Karl Bartschutel, no livro A Vida no Outro Mundo, de 1932, já decodificou por que existiam colônias espirituais muito antes de André Luiz, antes de Memórias de um Suicida. Ele já entendeu que precisava ter uma realidade material, porque espírito e matéria são os 2 componentes da obra de Deus. E o espírito precisa de matéria para manifestar. Então, o que acontece? Se ele não pode se manifestar de uma forma mais elevada, ele tem que se manifestar de uma forma mais grosseira. Então, a gente precisa da matéria, né? Então, vários detalhes, é o que você está falando, essas mensagens têm um conteúdo muito grande, tem um aspecto consolo, mas tem um aspecto esclarecimento, porque Allan Kardec não entrevistou só sábios, Allan Kardec não interrogou só superespíritos do mundo espiritual. No Céu e Inferno, ele interroga suicidas, sofredores, espíritos perturbadores. Então, esse livro, ele está dentro da discussão, do contexto da discussão que o Geraldo Campetti propõe, porque são 45 mensagens que são analisadas pelos companheiros para analisar a comprovação da imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Por quê? Eu acredito, Bruno, que durante muito tempo ainda, o estudo da comprovação da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, nas suas várias vertentes, inclusive com a emancipação da alma, ainda vai ser uma das grandes tarefas do movimento espírita. E a descoberta pela ciência oficial, a comprovação da imortalidade da alma,
A meu ver, particularmente, eu considero que será a maior conquista de toda a história da humanidade. Maior do que todas as outras, porque é a que dá sentido para todas as outras, porque a gente não acaba. É uma conquista fundamental. Eu estava relendo essa semana, Bruno, o início do livro Voltei, do irmão Jacó, o Frederico Figner, né, ex-vice-presidente da FEG. Ele fala que é dificílimo o processo de comunicação. Quando ele desencarnou, o livro é de 1948. Quando ele desencarnou, ele já tinha lido 4 livros de André Luiz, porque André Luiz tinha soltado já Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Ele já tinha lido até o 4º. E ele já tinha, nos últimos dias dele, de encarnação, ele já estava planejando tentar ficar lúcido no seu processo de desencarnação, não dormir, para redigir. E aí ele comenta que foi muito difícil encontrar um médium para transmitir. E ele descreve um pouco da dificuldade, que é dificílima, na opinião dele, transmitir a mensagem. É muito difícil. Ele dizia que tinha um amigo dele que ficava brincando, quem for primeiro, quem morrer primeiro, manda um sinal. E que eles não faziam ideia da complexidade que é mandar um sinal desse tipo. Então, isso só destaca o valor da mediunidade de Chico Xavier. Você está dizendo aí, Bruno? A gente vai ler os nomes, são nomes comuns, igual o meu. O meu nome é Leonardo Marmo Moreira. O Marmo é um pouquinho diferente, porque meu pai é Antônio Marmo, porque minha avó tinha feito uma promessa para Santo Antoninho Marmo, um menininho que curava. E por isso que meu pai é Antônio Marmo. Mas é Moreira meu nome. Carvalho, José, Silva, Jorge. Então, chega um nome desse para o Chico Xavier psicografar, aquela sala imensa, nomes comuns. E aí vem nome de avó, eu estou aqui com o avô, eu estou aqui com fulano. Não fique chorando tanto, guarde esse retrato. Não fique tão ligado com as minhas coisas, pode vender, passe esse objeto para frente. Detalhes incríveis, sendo que o fenômeno mediúnico é muito difícil. Então, eu vejo, Bruno, que esse tipo de estudo é muito importante. O véu da matéria ainda é um desafio terrível para todos nós, é um véu ainda muito obscuro. Quem não tem mediunidade tem que tomar cuidado. A gente não pode falar de uma forma muito doutoral, muito ex-cátedra, de assuntos que às vezes a gente nem tem mediunidade, a gente nunca sentiu direito, e às vezes a gente é muito rigoroso com aqueles que sentem a mediunidade, como doutrinadores um pouco pretensiosos e tratando às vezes com pouco caso indivíduos que estão passando por muita dificuldade para tentar entender a própria mediunidade. Então, o assunto é difícil, Bruno, e isso só mostra como esses trabalhos de comprovação da imortalidade da alma de Chico Xavier são fantásticos. Porque a humanidade, vou usar uma expressão que você usou na entrevista comigo, ainda tateia, ainda está tateando no escuro, procurando saber que a vida continua e que a gente não vai acabar no túmulo, no caixão. Então, isso ainda é muito importante e qualquer contribuição nessa área, eu acho que é uma contribuição inestimável. Por isso, Allan Kardec diz que o Espiritismo veio apoiar as religiões, não veio derrubar nenhuma, veio apoiar. E que se fosse para criticar alguma coisa e combater alguma coisa, seria apenas o materialismo. Porque a gente ainda precisa vencer, e a cada dia vencer mais, esse gigante que é a morte e o materialismo e a perspectiva de que tudo acaba com a morte. A gente precisa aumentar o estudo, aumentar a qualidade do nosso estudo e fornecer mais subsídios para os irmãos na dor do luto, na dor do desespero de ter um familiar que desencarnou, na ignorância, na visão mitológica do mundo espiritual. Então, eu acho que esse tipo de obra merece todo o nosso apoio e nós devemos divulgar. E é por isso que eu digo para você, uma resposta tem a ver com a outra, Bruno. É por isso que eu digo para você que não tem espaço para obra ruim na livraria espírita, não, porque uma obra dessa é muito difícil ser encontrada numa livraria espírita. Pois é. Se ela estiver na livraria, às vezes passa despercebido. Mas se o palestrante ler, discutir,
citar, comentar na palestra e ela estiver na livraria, aumenta a chance de o companheiro ler uma obra de excelente qualidade. Meu amigo, aí vem, você parece que adivinha, Marmo. A gente está aqui adivinhando os livros um do outro e os pensamentos. Né? Eu disse a você que eu ia fazer uma pergunta que eu acho de importância, mas você até se antecipou um pouquinho. Né? Chico Xavier, Marmo. Veja bem, né? Essas pessoas que vêm com esse discurso do romance, os romances históricos de Chico, então é uma ode à história, à sociologia, ali estudiosos do mundo inteiro têm um filão, né? Mas as mensagens, meu querido Marmo, eu vou aqui dizer uma coisa a você, não é? A gente valoriza muito e tem que valorizar sempre os médiuns, as médiuns de Kardec, mas o espiritismo continuou aqui no Brasil. E a gente teve um médium aqui, meu amigo, essas mensagens consoladoras, claro, os espíritos falavam sobre a erraticidade na obra de Kardec, o céu e o inferno, claro. Agora, essa feição consoladora, tá? Onde até a grafia, em alguns casos, a letra é identificada. O Instituto de Grafoscopia do Paraná identificava até a assinatura do defunto. Né? Então, trazendo ali detalhes da vida de relação do desencarnado com aqueles que ficaram, que ninguém sabia. Você me perdoe, Marmo, mas eu acho que a gente não viu isso, porque não tinha essa feição, não era para acontecer ali, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Não tinha um médium desse jaez como o Chico Xavier. Então, o Chico aqui, quando dizem, não essa história besta de reencarnação, mas um continuador legítimo de Kardec, que sua obra aqui no Brasil é a solidificação. Outro dia eu comentei, você até viu, me disse que viu aquela palestra que eu fiz na Casa Humilde, que se o espiritismo ficasse ali na França, hoje não existia, Marmo. Se vê aqui para o Brasil, é porque tem uma finalidade. Queria que você falasse isso. A importância que a gente deve dar por justiça a uma mediunidade missionária desse brasileiro que recebeu de um programa vespertino, embora eu concorde, né, o título do maior brasileiro de todos os tempos, o Chico Xavier. Então, Bruno, eu acho que a gente, às vezes, falta com respeito, né? Por exemplo, a gente fala assim, livros de mensagens de Emmanuel. Eu estou me policiando, estou começando a me educar para não falar assim. Porque parece que é um livro de mensagem, para dar aquela lidinha que ninguém presta atenção na hora que o pessoal ainda está chegando no salão. É um livro de mensagem de Emmanuel. Então, é livro de mensagem de Emmanuel e os romances de André Luiz. Você vê que a gente não fala de romance de Emmanuel, a gente fala romance de André Luiz, porque parece que é para desvalorizar o conteúdo da obra. Como se o fato de ser romance desvalorizasse a informação, a qualidade da informação. E o conteúdo é mais importante que a forma. Então, a gente fala que os livros de estudo evangélico de Emmanuel são livros de mensagem, como se fosse uma mensagem de autoajuda. Uma vez eu escrevi um artigo para o Consolador, Emmanuel não é igrejeiro e não é autoajuda. Publiquei um artigo, está na internet aí. Ele pode ter algum jargão católico, de padre católico ele foi, algum jargão, alguma expressão, isso pode aparecer e aparece alguns detalhes. Se bem que a mensagem dele tem que ser didática. Mas não é autoajuda e não é igrejeira. O Emmanuel faz análises inspirada no versículo, mas comentando sobre a natureza que é a obra de Deus. É a religiosidade na prática, a partir daquele que observa a natureza, a semente no solo, a folha, a flor, o fruto. Observa o corpo humano, os olhos, a língua, as mãos. Observa o trabalhador rural. Então, Emmanuel é mais do que um livro de mensagens, como às vezes a gente fala.
E André Luiz não é romance. Aliás, nem todos os livros dele são narrativas, né? Enfim, então eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de respeito e talvez até reler esse início do Voltaire, do Frederico Figner. Porque se a gente reler o início do Voltaire, a gente vai ver como é difícil a transmissão mediúnica. Ainda mais nesse nível, identificando pessoas as mais variadas. Como é difícil a transmissão mediúnica. Então, eu acho que muitas vezes nós, não médiums, fazemos críticas a grandes médios de uma forma muito ignorante e defendendo trabalhos que não têm a mínima relevância, o mínimo impacto. Às vezes a gente está com uma dificuldade muito grande de orientar um trabalho e faz críticas ao que a gente teve de melhor em termos de antena mediúnica. Então, é uma contradição e eu acho que a gente deveria evitar pelo menos os excessos. Se a gente não gosta por algum motivo, perfeito. A fé raciocinada, estamos aí para estudar. Mas evitar alguns exageros, né, Bruno? Essa semana, alguém criticou Emmanuel no meu perfil, no Facebook. Eu vi. Então, criticou com uma palavra que eu não vou nem repetir aqui. Então, eu vou falar o quê para esse irmão? Eu falei, é difícil, Bruno. Então, eu acho que a gente deve repensar os nossos valores e pensar como é difícil a transmissão mediúnica e o tanto que Chico Xavier nos ajudou a todos nós. Ô, Marmo, eu não vou falar a palavra, viu? Mas o que eu acho engraçado é que quem criticou o Emmanuel na tua página é com aquele apedante de um intelectualismo vão, né? A pessoa se achando, e a palavra que eu não vou repetir, porque não é digna de Emmanuel, né? É lamentável. Meu amigo, ô Marmo, que maravilha. Eu vou fazer a prece final, mas eu queria dizer uma coisa que eu sinto, Marmo, que está faltando humanidade à humanidade. E no movimento espírita, eu vejo muito isso, faltando humanidade à humanidade. Muitos doutores preocupados somente com o aspecto doutrinário, filosófico, né? E despreocupado dessa humanidade. Né? Mas a nossa doutrina, não esqueçam, não é uma doutrina de doutores da lei, é uma doutrina dos espíritos. Graças a Deus, né? Então vamos orar, Marmo. Então vamos agradecer a Deus pela mediunidade santa, pela qual desce até nós a mensagem dos imortais. Se não fosse a mediunidade, não haveria a doutrina espírita. Então, agradecido a Deus, devemos sempre estar pela mediunidade que veio iluminar a noite da vida da humanidade, mostrando que a morte é um boato, o maior boato dos séculos. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Marmão, toca aqui para não perder o costume. Né? Semana que vem estamos aqui, eu e Marmo, analisando agora, Marmo, novamente, a imprensa falada, 2 áudios, né? E os textos de hoje estão aqui na descrição, para vocês leiam, né? Marmo, saiba que é uma honra toda segunda-feira estar aqui com você, viu? Uma delícia essa conversa, viu, meu amigo? Abração.